Boa noite a todos vocês. Vamos começar a nossa aula. Deixa eu abrir aqui a nossa aula. E o tema da nossa aula, essa primeira parte, será a terapia nutricional nos distúrbios gastrointestinais. A primeira parte da aula estaria abordando as esofagites, ok? Eu tive que cortar em diversos pedaços para não ficar muito pesado o vídeo no YouTube. Mas, enfim, começarei com esofagite, ok? Esofagite, pessoal. O que é esofagite? It, o termo it vem de inflamação de esôfago. Esofagite, logo, é a inflamação do esôfago. E por que vai ocorrer a inflamação na região do esôfago? Porque o conteúdo péptico gástrico ele reflui da região do estômago para a região do esôfago. E aqui nessa região existe um esfíncter, a qual chamamos de esfíncter esofagiano inferior. Então, por algum motivo, ocorre o relaxamento desse esfíncter, favorecendo com que a secreção de ácido migre da região do estômago para a região do esôfago e também não somente esôfago, pode ser que dependendo da quantidade migre também para a cavidade oral ou para regiões da laringe e em alguns outros casos ainda pode migrar para a região dos pulmões. É importante que vocês conheçam os tipos de esofagite, né? O mais comum costuma ser a esofagite de refluxo, mas nós temos também esofagite provocada por eosinófilos, esofagite infecciosa, esofagite por medicamento. Então, a provocada por refluxo é aquele tipo de esofagite mais comum, que refere-se ao quadro de mulheres grávidas, geralmente durante esse período da gravidez é muito comum, pessoas com obesidade mórbida, pessoas idosas, por vezes também pode ocorrer, e também em crianças. A provocada por eosinófilos é de origem alergênica, isto é, o indivíduo possui alergia a algum tipo de alimento que desencadeia, ao se alimentar e deglutir esse alimento, a atuação do sistema imune, favorecendo a chegada desses eosinófilos em região esofagiana, que vai provocar o processo inflamatório. A esofagite do tipo infecciosa é provocada por bactérias e também por alguns tipos, pode ser provocada por alguns tipos de vírus. Enquanto a esofagite por medicamento é quando a pessoa por vezes toma o medicamento vai agredindo a mucosa esofagiana, favorecendo a inflamação. Por vezes, pessoas que tomam comprimido sem o apoio do líquido, né, da água, e esse comprimido pode acabar lesionando a parede dessa mucosa esofágica. E quais são os fatores de riscos para favorecer a esofagite? Aí depende, né, gente? Porque quando for a esofagite de eosinófilos, será a alergia alimentar, tá certo? Mas, professora, e quando que ocorre os fatores de risco para esofagite do tipo infecciosa e medicamentosa? Não, aqui nesse quadro não. Quando eu me refiro aos fatores de risco, estou me referindo os provocados por esofagite de refluxo e, no caso, os eosinófilos. Os eosinófilos, como eu acabei de pontuar para vocês, ele é decorrente, né, de alergias alimentares, enquanto o provocado por refluxo, esofagite de refluxo, pode ser devido ao excesso de obesidade da pessoa, ou então indivíduos que utilizam o tabaco, ou então ainda mulheres grávidas, né, que é muito comum, ou então pessoas que possuem hérnia de hiato, ou então história familiar que já possuem essa doença, ou então uma desmotibilidade gástrica muito comum, a qual chamamos de gastroparesia, comum também em pacientes que têm diabetes mellitus, por exemplo,
tá? Ou pode também acontecer em doentes, pessoas que têm a doença hepática gordurosa não alcoólica. Pode ocorrer também em indivíduos acima de 50 anos ou que possuem doenças do tipo autoimune. O tratamento da esofagite medicamentoso baseia-se em inibidores de bomba de prótons, bloqueadores de cálcio e anticolinérgicos. Restrições dietéticas é o que eu estaria abordando com vocês aqui, ok? A esofagite provocada pelos eosinófilos. Então, agora na dieta, o que eu farei? Eu vou ter que eliminar o agente que está provocando essa alergia. Então, geralmente, esse agente são alguns alimentos com alto poder de alergenicidade, como, por exemplo, a beta-caseína A1, que encontramos no leite de vaca, a proteína da soja ou do ovo, trigo, amendoim, frutos do mar, ou então algum outro tipo de restrição específica. É verdade também que a literatura aponta que boa parte desses indivíduos que possuem a esofagite de eosinófilos possui deficiência da vitamina D. Quando nós falarmos em vitamina D, é muito importante que venha em mente que vocês se lembrem, né, que a vitamina D, ela pode ser a D2 ou a D3. A D3 é a colicalciferol, a qual encontramos na luz solar, exposição solar, no período das 10 até as 15 horas, ok? Ficar uns minutinhos no sol, em torno de 15 a 20 minutos, para que haja a captação da colicalciferol. No entanto, nós temos também a D2, a ergocalciferol, a qual encontramos em alguns alimentos. Na tabela 1, vocês podem observar as principais fontes de vitamina D encontrada nos alimentos. Quais são eles? Então, nós observamos aqui na tabela que o óleo de fígado de bacalhau é uma importante fonte de vitamina D do tipo 2. Mas temos também outros, como, por exemplo, alguns tipos de pescados, o fígado de boi, gema de ovo, iogurte, fórmulas lácteas que são fortificadas, e também o cogumelo fresco, o cogumelo do tipo seco. Somente lembrando, gente, que a indicação de de vitamina D diária para um indivíduo adulto é em torno de 600 unidades internacionais. Quais são as recomendações nutricionais para esse indivíduo com esofagite? Então, agora eu tenho que verificar como que é o estado nutricional desse indivíduo. Então, o aporte energético ele tem que ser suficiente para manter o peso de eutrofia. E se caso ele estiver desnutrido, então esse aporte energético deverá ser programado para favorecer o ganho de peso. No caso da obesidade, deverá ser programado para que ocorra a perda de peso juntamente com o tratamento. Os lipídios, eles ocupam um papel de destaque. Por quê? Porque os lipídios, eles deverão ser evitados na dieta do indivíduo com esofagite, uma vez que alimentos, preparações gordurosas, a colicistocinina favorece a diminuição na pressão do esfíncter esofagiano inferior, e então, uma vez que diminui a pressão, vai ocorrer abertura desse esfíncter, favorecendo a migração desse líquido gástrico para a região do esôfago. Então, a dieta será do tipo hipocalórica, com 20% do aporte de lipídio do total, desse aporte energético total, ou menor. Então, essa dieta será do tipo hipolipídica e hiperproteica, uma vez que as proteínas exercem pressão. A gastrina favorece ao fechamento desse esfíncter esofagiano inferior. Então, vocês não podem se esquecer disso. É uma dieta do tipo hiperproteica e hipolipídica, ok? A consistência da dieta. Na fase aguda, uma dieta do tipo líquida,
ou então semilíquida, com tendência à evolução até a dieta geral. Sempre lembrar que esse alimento não pode ser quente, né? Temperatura abrandada, nunca muito quente, para que não ocorra ainda mais a inflamação desse quadro esofágico. O fracionamento de 6 a 8 refeições de pequenos volumes é indicado, líquido preferencialmente entre as refeições, evitar o consumo de líquidos durante as principais refeições, uma vez que o volume dessa dieta é maior. Então, deve ser evitado, né, colocar o líquido entre as refeições, entre os horários das refeições. Deve-se excluir alimentos que favorecem a diminuição da pressão do esfíncter esofagiano inferior, que não é somente os lipídios, ok? Alimentos outros como café, chá mate, chá preto, bebidas alcoólicas, ok? Aqueles alimentos também que irritam a mucosa, que inflamam a mucosa, uma vez que essa mucosa já está lesionada, então pode lesionar um pouco mais. Então, aqueles alimentos tipo sucos de fruta cítricos, tomate, alimentos ricos em purinas, também deverão ser evitados. Recomenda-se também que essa pessoa nunca coma próximo ao horário de se deitar. Não comer antes de dormir, isto é, 2 horas antes, essa pessoa deverá fazer essa dieta. Nunca comer próximo ao horário de se deitar. Comer em uma posição ereta. Não se recostar ou deitar após as refeições para não favorecer a abertura desse esfíncter esofagiano inferior. Manter horários regulares, por quê? Para se evitar o aumento do volume das refeições que venha e que possa posteriormente favorecer o quadro desse refluxo. Não usar roupas e acessórios apertados, manter a cabeceira da cama sempre elevada, ok? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esofagite. Daqui a pouco eu volto abordando o tema hérnia de hiato. Obrigada.